Capítulo 3, um olhar sobre a arte. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, mas primeiro vamos fazer o feedback do que foi que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada nós conhecemos esse grupo, que ele é um grupo musical, que além da música, ele também traz no seu trabalho a questão do teatro, da dança, do circo e também da poesia. Então, o nome desse grupo é o Teatro Mágico, também conhecido como OTM, foi criado pelo músico e vocalista Fernando Anitelli no ano de 2003. Então, a gente viu que esse grupo, além deles trazerem a questão da interpretação das canções, a gente viu também que eles trazem a questão das apresentações performáticas realizadas em aparelhos circenses, como por exemplo trapézio e tecido. Vamos ver aqui agora uma das músicas desse grupo OTM, que é o Teatro Mágico. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. A cena repete, que cena se veste, é na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Vai! Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você depositei em você, e só vai só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Enquanto é você do outro, consigo me orientar. Cena repete, cena se veste, é na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é o quê? Então, agora dando continuidade, a gente viu também que a arte se expressa por meio de várias linguagens, que essas linguagens elas podem ser a questão do teatro, da música, da dança, entre outros, né, que são as artes visuais, que se utilizam das formas e das cores, seja no desenho, numa pintura, numa escultura, na arquitetura, ou como também nas instalações, né, de Marila Dardotti, que a gente viu no capítulo passado. Nós vimos também que a música ela é expressa através do som, que sejam produzidos tanto pelo nosso corpo, como também pode ser produzido por instrumentos, e que esses instrumentos podem ser de corda, de sopro, de percussão ou elétrico. Nós vimos também a questão da interpretação, de nos interpretarmos através também da dança, que a dança ela se utiliza do movimento do corpo para que a gente possa se comunicar e também narrar histórias, provocando assim sentimentos. E nós podemos também nos expressar através do
teatro. Teatro também é uma forma de expressão que no teatro eu posso utilizar-me de várias outras linguagens, além da linguagem que é o encenar. Então, no teatro eu posso utilizar a música, como também posso utilizar a dança. Então, eu posso fazer uma mistura desses três numa arte só. Nós falamos também um pouco sobre xilogravura, que a xilogravura nós vimos que é uma obra de arte que ela é produzida na madeira e que essa obra de arte ela é muito difundida, ou seja, ela é muito realizada na região Nordeste e que a xilogravura ela está atrelada, ou seja, ela anda junto com o nosso cotidiano e com o modo de ser dos nordestinos, porque nas suas gravuras traz muito essa questão dos dramas nordestinos, da seca, que é a questão da miséria. Nós vimos também, conhecemos os dois xilogravuristas mais famosos, que é J. Borges e Samir, e conhecemos também um pouco do trabalho deles, né? Nós vimos aqui o que é a xilogravura, que eu já expliquei, que é a técnica de gravar na madeira, e que essa madeira ela é utilizada como matriz para me fazer a reprodução da imagem que eu fiz. Então, nós temos aqui uma das xilogravuras de J. Borges. Nós vimos também a diferença entre as xilogravuras de J. Borges, vimos que ele retrata bem a questão da vida do nordestino nas imagens das suas xilogravuras, enquanto que Samir já traz umas imagens mais diferenciadas. E hoje na nossa aula, aí na página 30, então já pega o seu livro de artes e bora aí para o conteúdo na página 30, que vem o texto trazendo o que as outras pessoas pensam sobre. Então, aí no primeiro parágrafo, ele vem dizendo o seguinte: poderíamos dizer, de modo bem simples, que a arte é um produto da criatividade humana. Ou seja, tudo que nós produzimos como arte, dança, música, então é produto da nossa criatividade. Utilizando conhecimentos, né, óbvio, para mim fazer uma música, para mim praticar, criar uma coreografia para uma dança, para mim criar uma peça teatral, eu tenho que ter um conhecimento sobre isso, técnicas, um estilo ou um jeito todo pessoal. E que toda essa criatividade, todo esse trabalho transmite uma experiência ou uma visão de mundo que o artista tem, despertando em quem assiste emoção. E nós vamos ver que essa emoção ela vai diferenciar aí de indivíduo para indivíduo. Aí continuando, nós temos no segundo parágrafo dizendo o seguinte: quanto mais intensa essa experiência e mais ampla essa visão de mundo, maior emoção a arte desperta. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho daquela arte que eu estou assistindo, seja a dança, seja uma música, seja uma peça teatral, então, quanto mais conhecimento eu tenho dessa obra de arte, seja uma pintura também, maior emoção essa obra vai despertar em mim ou em quem está assistindo. Por exemplo, você vê um quadro alegre e luminoso e fica contente. Ou se acalma contemplando uma pintura de cores suaves. Ou ainda pode até sentir medo diante de um quadro que mostra uma cena violenta. Então, a arte expressando o sentimento. Então, através da arte, a gente percebe que, dependendo de cada indivíduo e do conhecimento que ele tem, a sensação, a emoção provocada ao observar aquela arte vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, o que é que vai diferenciar da emoção? O que é que vai diferenciar da emoção que eu sinto para a emoção que você sente observando, por exemplo, essa imagem dessa pintura dessa menininha? Então, vai ser a questão do conhecimento que eu tenho da pintura para o conhecimento que vocês têm sobre a pintura. Então, tudo isso influencia na emoção que a gente sente na hora de observar uma obra de arte. Já no terceiro parágrafo, ele vem dizendo o seguinte: a emoção despertada por uma obra de arte varia muito de indivíduo para indivíduo, como eu acabei de falar para vocês. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, um dia você vai ao cinema ou vai observar uma pintura com um amigo, ou assiste mesmo um filme em casa.
os dois assistem ao mesmo filme ou observam a mesma pintura, uma mesma obra de arte. Um está dizendo, que chatice, enquanto o outro não para de repetir, que beleza. Por que que isso acontece? Porque um diz, nossa, que chatice, e o outro diz, que beleza. Por que que acontece? Porque a gente viu que a emoção despertada por uma obra de arte, seja ela qual for, por exemplo, o filme é uma obra de arte, então a emoção despertada por essa obra de arte, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, aí foi um exemplo. Eu posso achar o filme maravilhoso, enquanto que o meu colega ou a pessoa que assistiu comigo pode não gostar de jeito nenhum. No último parágrafo aí do nosso textinho da página 30, o que as outras pessoas pensam sobre, ele diz o seguinte: e nisso está um dos fatores que constituem a grandeza da arte. Ela permite várias interpretações, então a arte nos proporciona isso, várias interpretações, várias leituras, quer dizer, várias formas de ver o mesmo produto artístico. Então é por isso que a arte, ela desperta os mais variados sentimentos. Pode ser alegrias, ou tristeza, serenidade, inquietação, confiança ou medo. E muitas vezes também nos leva a pensar sobre o homem e o mundo, sobre nós mesmos e até sobre os outros. Então vemos aí a importância e a grandeza da arte na nossa vida. A gente viu que ela faz o quê? Ela permite que nós tenhamos um olhar diferenciado, que a gente tenha várias interpretações, várias leituras, que quer dizer o quê? Várias formas de ver não só uma arte, mas também o mundo. Então esse aí foi o nosso textinho de hoje, falando um pouco sobre a arte e um pouco sobre esse sentimento que a arte ela provoca em nós. Então para a nossa atividade de hoje é o quê? Resolver a primeira questão da página 31, somente a primeira questão, tá certo? Então, vocês resolvem a primeira questão aí, já tira a foto e já manda para mim no Google Classroom, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos!